Semana lucrativa número 1. Vamos apresentar o que é que ocorreu na semana anterior, quais foram os grandes eventos da semana para os investidores e também quais são os principais eventos da semana seguinte que poderão impactar os nossos investimentos. Não percas, já a seguir. Todos os dias os mercados sobem e descem. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma. Como é que se identifica uma boa ação? Quando se deve comprá-la? E quando é que se deve vendê-la? Sou o Frederico Santarém e ajudo os portugueses a investir na Bolsa de Valores para fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro. Todas as semanas procurarei dar-te estratégias e táticas que te permitam investir melhor. Porque investir na Bolsa é simples, mas não é fácil. Porque os erros podem e devem ser evitados. Porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Algumas pessoas têm-me vindo a pedir para fazer assim um resumo da semana, dos principais eventos que ocorreram ao longo da semana, quer seja nos mercados americanos, quer seja nos mercados europeus, quer seja nos mercados asiáticos, enfim, coisas que poderão impactar os nossos investimentos, coisas que poderão impactar os nossos portfólios e por isso eu fiz a questão de realizar esse pedido de algumas pessoas que têm vindo a pedir encarecidamente que fizesse então este formato e então decidi criar este formato das semanas lucrativas onde nós vamos ver assim em resumo, um resumo muito breve que vamos ver como é que aconteceram certos eventos na semana anterior que poderão impactar as nossas carteiras e os eventos da semana seguinte mais importantes para os investidores. Por isso, sem mais demoras, vamos lá ao que aconteceu na semana passada que impactou os mercados. Esta foi mesmo a pior semana desde março. Pior semana desde março para as bolsas norte-americanas. Tiveram, na sua generalidade, um desempenho tremendamente negativo. As bolsas desceram quase todos os dias, os principais índices desceram quase todos os dias e realmente no geral a semana foi negativa para as bolsas norte-americanas. Isto muito porque os números dos casos ligados ao Covid têm vindo a aumentar bastante e por isso os investidores estão apreensivos novamente. Já há alguns casos aqui na Europa de países outra vez em lockdown, a fechar portas, a fechar infelizmente as suas economias, pelo menos parcialmente, e os investidores estão com medo, percebem que isso terá impacto nas contas das empresas e por isso derreteu a bolsa completamente ao longo desta semana. Para além disso, ainda temos as eleições nos Estados Unidos no próximo dia 3 e muitos investidores estão apreensivos. Normalmente, o período que antecede as eleições é muito volátil nos mercados, mas eu também já mostrei num outro artigo aqui no blog que não quer dizer nada, as eleições não querem dizer nada para as ações, só que infelizmente realmente muitos investidores no mercado continuam a achar que as ações vão estar a ser impactadas pelas eleições. Agora, números que interessam mesmo e que passaram despercebidos a muita gente. Os números do desemprego nos Estados Unidos continuam a diminuir a olhos vistos. São aos milhares e milhares de pessoas que recomeçam a sua atividade de trabalho. Por isso, os números de desemprego têm vindo a diminuir, o que é extraordinário. Para além disso, o PIB no terceiro trimestre dos Estados Unidos foi dos maiores de sempre, foi dos maiores crescimentos de sempre. 33%, superou a marca dos 33%, é absolutamente extraordinário este crescimento e na Europa também houve dados bastante bons com subidas superiores a 12% para o espaço europeu em termos de PIB, por isso a economia europeia e a economia americana estão a recuperar dos danos causados ali em março, abril e maio. Para além disso, a venda de automóveis nos Estados Unidos também parece estar a ir de vento em popa, tem continuado a aumentar a olhos vistos e os analistas até estão surpreendidos porque
num ano tão atípico como este, com uma pandemia, com uma paralisação da economia, com menor potencial consumo, na verdade os consumidores continuaram a comprar carros novos. Por isso a venda de carros novos nos Estados Unidos continua em alta, o que é extraordinário. Quanto a ações particulares, foi uma semana cheíssima de resultados trimestrais. Foi a Apple, foi a Google, foi a Amazon, foi a AbbVie, foram várias as empresas que lançaram os seus resultados trimestrais. Por isso foi uma semana muito cheia, principalmente naqueles nomes mais sonantes, nomes tecnológicos, mas também a AbbVie e outras empresas grandes tiveram a apresentar os seus resultados, que na generalidade foram bons, mesmo perante a situação que se está a viver, foram bons. No entanto, no dia seguinte a estas grandes tecnológicas terem apresentado os seus resultados, só a Google é que teve um bom desempenho em bolsa. Todas as outras parecem ter afundado, desde a Apple, Facebook, etc, etc. A AMD, uma empresa de semicondutores, anunciou a aquisição da Xilinx por 35 bilhões de dólares, uma mega aquisição para poder competir melhor com a Intel. Por isso foi assim a grande aquisição da semana. Aqui na Europa, a SAP, uma empresa de software empresarial da Alemanha, apresentou resultados menos otimistas, ou resultados razoáveis, maus, mas a verdade é que lançaram um outlook tão negativo para o futuro que os investidores castigaram fortemente esta que é a empresa número 1 de software para empresas na Europa, e as ações caíram mesmo mais de 20% em apenas um dia, o que foi considerável. Em Portugal foi o BCP a apresentar resultados, na sua generalidade maus, mas isso também já se contava, porque está na indústria bancária e está a sofrer bastante este ano. Também a Jerónimo Martins apresentou resultados melhor do que o esperado, apesar de serem na sua generalidade negativos. Contudo, anunciaram um dividendo extraordinário para este ano e isso animou a Jerónimo Martins em bolsa durante esta semana. Também a EDP e a EDP Renováveis apresentaram resultados bons face à situação que se está a viver este ano, e a Sonai anunciou uma maior participação, ou a família às vezes anunciou uma maior participação na Sonai Capital e na Sonai Indústria, por isso a Sonai está a deter cada vez maior percentagem destas duas empresas. Ainda no que toca a Portugal, temos aqui um dado que me deixou mesmo muito triste, que é o dado sobre as poupanças dos portugueses, porque no dia 31 de outubro não se celebrou apenas o Dia das Bruxas, o Halloween, mas sim também o Dia Mundial da Poupança, e houve um estudo que mostrou que os portugueses estão em 2020 a poupar menos 3 vezes do que poupavam nos anos 70 e 80. Por isso, nós já fomos pessoas que... Os portugueses já foram um povo que poupava mais dinheiro, que olhava melhor pelo seu dinheiro, e infelizmente hoje em dia não está a conseguir fazer isso que poderia ajudá-lo a crescer tanto financeiramente e ajudar as pessoas a atingir a independência financeira. Só que realmente os portugueses estão agora a poupar 3 vezes menos do que faziam nos anos 70 e 80. Na próxima semana teremos grandes anúncios de resultados, vai ser uma semana cheia novamente, e assim algumas das grandes empresas que vão anunciar resultados. Nós temos a Mondelez na segunda-feira, temos a Humana e a Ferrari na terça-feira, depois na quinta-feira temos uma série de resultados de outras grandes como a Alibaba, Hilton Worldwide, General Motors, Uber, Bristol Myers e até Virgin Galactic, que está há pouco tempo em bolsa, também anuncia na quinta-feira. E depois, na sexta-feira, temos a CVS e a Viacom CBS, duas empresas também de grande porte, a anunciar os resultados na sexta-feira. Em Portugal temos os resultados da NOS, CTT e da Sonaicom na quarta-feira, e da Corticeira Amorim, da Nova Base e também da Sonai Capital na quinta-feira. No entanto, apesar de ser mais uma semana preenchida com resultados, quer do outro lado do Atlântico, quer aqui na Europa,
As atenções vão estar todas viradas para o dia 3 de novembro com as eleições presidenciais nos Estados Unidos. No dia 3, eleições presidenciais norte-americanas, os investidores estão apreensivos, mas, uma vez mais eu digo, não há qualquer relação entre o desempenho do mercado acionista com o regime que está no poder. Quer sejam os democratas, quer sejam os republicanos a ganhar, no longo prazo as ações vão continuar a subir. Se tens dúvidas disso, eu deixo aqui o link para tu veres os vários estudos que foram feitos à volta do globo e que mostram que não há um resultado claro para o impacto das eleições americanas ou das eleições em qualquer parte do mundo no impacto nas bolsas nacionais. Okay? É tudo por hoje desta semana lucrativa. Vemo-nos na próxima semana, vemo-nos no próximo domingo com a semana lucrativa número 2 e diz-me aqui nos comentários, por favor, se gostas deste formato. Eu gostaria mesmo muito de saber se este formato é ideal para ti, para fazer assim um resumo da semana anterior e também um resumo daquilo que vem na semana seguinte que pode impactar as nossas carteiras de investimentos. Mas diz-me aqui nos comentários, por favor, se gostas deste formato. Saudações lucrativas. Tchau, tchau.